Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal? Enquanto Deus nos dá misericórdia e vida aqui, a gente continua trabalhando a nossa espiritualidade, né? É igual a Paulo, viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Tá certo, pessoal? Mas nessa introdução eu venho falar aqui, tá, pessoal? Que, como é que se diz? Não gravei ontem, né? Vocês devem ter percebido aí, tá? Porque eu passei mal, né, pessoal? Num mercadinho, tá? E cheguei lá, vi o mercadinho todo rodar, tá, pessoal? E aí, né, eu chamei minha filha para ir me levar no médico, né? Eles lá tal, avaliaram, viram, né, que tem um problema no estômago, né, pessoal? E, e como é que se diz? Eu tenho que parar aí para avaliar, para ver qual é esse problema, porque esse problema tá físico, tá afetando a minha frequência espiritual, tá? Por isso que a gente tem que cuidar, né? Então, eu vou ter que buscar aí os mecanicistas, né, pessoal? Você sabe, né? O mecanicista, os médicos, tá? E para fazer exames, tá, pessoal? E talvez exames que seja mais sofisticado, né? Porque vai ter que dar uma olhada por dentro, né? Esses exames aí, tá? E até exames simples também, tá, pessoal? Eu tô tentando marcar aí, né? Porque você sabe, a gente aqui, quem é de baixa renda é pelo SUS, né? E às vezes isso demora, às vezes, né? Não tem, aí a gente vai ter que tirar um dinheiro para fazer um exame, tá, pessoal? Então, esses dias aí, tá? Se eu vou estar aqui gravando, mas alguns dias se eu não gravar é porque eu tô procurando, tá? Médico, exames, tá? Procurando também um dinheirinho para. Porque talvez alguns exames seja pago, tá, pessoal? Porque é o que a gente tem aqui, tá, pessoal? Nessa realidade, então. E esse lado mecanicista, né, pessoal? Eu estava até pesquisando, vendo, né? Os médicos é onde a maior renda do dinheiro corre, tá, pessoal? Por quê, pessoal? A saúde, né? Na saúde é onde corre mais o dinheiro, assim, a economia para coisas médicas, né? A gente manter o físico, né, pessoal? Então, exames, tudo isso, isso corre aí um dinheiro. Eu estava pesquisando sobre isso, né? Porque o modelo de médico, né? De medicina que foi passado para nós é uma medicina mecanicista que você sabe, né, pessoal? Quem estudou aqui sabe que essa medicina mecanicista veio lá do bigodinho, sabe? Vocês sabem o que eu estou falando, tá? Então veio desse lá, que quando tinha lá a guerra, né? Você sabe, fizeram um bocado de experimento com alguns seres humanos, então, e muitos desses experimentos até hoje está na medicina, tá, pessoal? Você sabe, a anestesia foi um experimento que veio de lá. A anestesia que a gente toma hoje, tá? Muitos remédios foram experimentados lá, tá?
Entende, pessoal? Mas muitas pessoas não sabem disso, então. Por isso que são os mecanicistas aí, os médicos que eu vou procurar para avaliar meu corpo físico, tá, pessoal? Avaliar aqui meu estômago e tal, para que veja aí, né? Porque eu já quase caio aí no meio da rua, minha mãe ficou já preocupada, tá, pessoal? Eu vou ter que trabalhar agora os sentimentos dessas pessoas sobre morte, tá, pessoal? Sobre essas coisas tudo. E é o meu tema que eu vou trabalhar aqui, tá? É o meu tema novo, que a gente terminou o tema ontem de ontem, não foi? Terminou o que é a quebra, o que é a quebra do ciclo, de ciclo espiritual, né? A gente terminou aí na oitava parte, não foi? Um bom vídeo, né, pessoal? Graças a Deus, tá? Gravei aí, muitas pessoas me dando aí parabéns, me agradecendo aí, tá? Eu que agradeço, tá, pessoal? Então vamos aproveitar, tá? Enquanto eu tô aqui com um pouco de saúde, tá? A saúde tá meio assim, de vez em quando a frequência um pouco abaixa, porque às vezes, né? Algo está interferindo aqui, o físico está interferindo na vibração, no emocional e até no espiritual, tá? Mas eu tô tranquilo, tá, pessoal? Porque o que Deus permitir, aonde eu chegar aqui, graças a Deus, é uma permissão dele, tá? Não vamos ficar de, ai meu Deus, ai se for alguma coisa, tá? Grave que tiver comigo, tal, ai, ai, não, não, não vamos entrar. É tudo como Deus quer, tá? Como é que se diz? Se Ele me der mais vida, graças a Deus. Se também eu prossigo minha vida espiritual, tá, pessoal? E vocês seguem a sua vida espiritual aí, tá? Eu sei que alguns pode, né, com isso, tá? Porque a morte aqui, nesse mundo físico, ainda a gente não acostumou ainda com essas coisas. Então, tem que trabalhar, é o tema que eu vou falar, o sentimento, tá, pessoal? Vamos trabalhando devagarzinho isso, tá? Consciencialmente, porque ninguém morre, tá, pessoal? Só passa para uma dimensão diferente dessa, tá? Talvez a gente se encontre, né? De outra dimensão, se, né, pessoal? Então, eu tenho que avaliar isso aí, tá, pessoal? E aí vai requerer tempo aí, dinheiro, tá? E talvez aí eu não esteja gravando muito aqui, tá? Eu vou cuidar, né, do meu físico, avaliar para ver o que realmente, né, pode ser feito, tá? Nessa realidade. E, e é isso, tá? A gente vai caminhando, tá? E graças a Deus, né, ontem eu tive que descansar, ainda hoje era para eu estar um pouco descansando, mas eu já me senti melhor, então eu vim gravar isso, né? E até passar essas informações para você, tá? Tá tudo bem agora, tá? Tô me sentindo, tá? A minha, como é que se diz? Pressão, né? Meu açúcar tá controlado agora, tá? Tá tudo certo, mas na hora que eu tava lá tendo, né? Tontura, e quase eu desmaio, né, pessoal? Como é que se diz? O médico falou da tela preta, né? Tela preta que apaga tudo, né, pessoal? Entende? Então, quando eu, né, descontrolou um pouco porque eu sou diabético e hipertenso, né, pessoal? Vocês sabem aqui que eu falo sempre tudo aqui para vocês. Nada eu escondo aqui para vocês, tá? Ser maior transparente possível, né? A nossa vida, tá, pessoal? Aqui nessa realidade. Então,
Aí descontrolou um pouco, eu tive que descansar aí para voltar a, como é que se diz? O equilíbrio da pressão, tá, pessoal? Entende? Agora como é que se diz? Uma recuperada, né? Voltou ao equilíbrio aqui. Então, estou gravando aqui para vocês, tá? E esses dias que vim aí, tá? Se eu gravar um dia ou não gravar, é porque eu tô procurando, eu vou ter que procurar, né? Médicos, exames aí, tá? Eu tava até saindo também aí para marcar uns exames de sangue, exame de rotina, tá, pessoal? Mas você vê que tá uma demora, tá, pessoal? Até para conseguir isso, não é fácil, tá? Porque eu vi lá na emergência pessoas sofrendo no médico. Teve lá uma pessoa para conseguir uma vaga de alguma coisa lá, teve que chamar lá um político, as pessoas, tá, pessoal? É assim que funciona aqui nessa realidade, tá, pessoal? A gente. E isso não é de agora, tá? Desde quando eu era pequeno, né? Eu contei isso aqui também, que parece que entre os 6 e 7 anos de idade que eu tinha, né? Eu tive ataque de verme, né? A minha mãe me levou para o médico, né? E aí ela para achar vaga lá, né? Foi uma demora tal. Então isso não é de agora, mas ela conseguiu. Aí eu fiquei internado para mim, fiquei lá tomando soro, fiquei quase um ano, tá? No hospital lá. Eu sempre lembro quando minha mãe vinha trazer maçã para mim, tá? Por isso que eu gosto muito de maçã. Ela vinha trazer maçã e eu só ficava deitado na maca assim e assistindo um desenho, né? Televisão lá no hospital. Isso com 7 para 8 anos, tá, pessoal? Eu nunca mais sei o que é ficar internado assim no hospital, tá? Foi quando eu tive esse ataque de verme, né? E minha mãe me levou. Então, no, desde lá, né? Os anos 70 para 80, né? Porque eu sou de 75, então era ali os anos 79 para 80, né? Você vê que, ó, quanto o governo já passou daqui para lá, pessoal, pela saúde. Então, tinha o mesmo problema, tá? Mas minha mãe, tá, chegou lá e conseguiu. E eu fiquei internado, me recuperando do ataque de verme, pessoal. Você já teve ataque de verme? Então, eu tive, fiquei tomando soro. De minha mãe disse que eu fiquei mais fortinho, mais gordo assim, porque eu tomei muito soro, né? Soro na veia, né? Porque eu não podia comer, porque tudo que eu comia eu vomitava, saía com verme, né, pessoal? Então os médicos deram lá os remédios que foi aí pronto, né, pessoal? Então, como é que se diz? A dificuldade pode passar o tempo, não é de hoje, tá, pessoal? Essas coisas continuam a mesma, continua aquele apadrinhamento, se você conhece o médico, né? Então, aquelas coisas ainda do antiga continua, tá? Se você é político, aí você entende, então ainda mais agora, tá? Espero que eu consiga, porque tá no tempo de eleição aí, né? Aí para eles aparecerem, talvez aí eu consiga esses exames aí, né? Mais elaborado, conseguir a vaga aí, tá? Aproveitar, né, pessoal? Porque é assim que funciona a realidade, é assim que está funcionando a saúde, né? É, esses homens colocaram essa saúde assim pra gente, tá?
e criou dificuldade, tá? Principalmente a gente que não tem dinheiro, né, pessoal? Então, o SUS aí, vocês veem aí muitas pessoas sofrendo, tá? Eu, o meu amigo que é da faculdade, né? Eu lembro que ele me contou a história que ele comeu algo, ele estava na Alemanha. Ele comeu algo na Alemanha, aí fez mal, ele foi para o hospital, né? E lá que ele passou lá rapidinho o atendimento e ele fez uma bateria de exame lá, os médicos lá, a medicina lá alemã, tá? E vieram de lá do, né, alemão, vieram lá do Bigodinho. Mas lá ele disse que entrou no hospital lá, né? Na Alemanha, meu amigo, né? Ele fala inglês e tudo, né? Ele disse que fez todos os exames lá. Ele só entrou com mal-estar, dor no estômago, tá? E lá fez a bateria toda de exame, tá? O, nele, para ver o que era realmente, tá? Aí viram que só era um, a comida que ele comeu, tá? E não fez bem a ele. Mas ele fez uma bateria para ver, fez até de. Meu amigo falou, fez até de HIV, fez um monte de exame, tá? Exame bem elaborado também, porque os médicos lá, daquele exame que ele viu ali, ele avaliar. E ele disse que, como é que se diz? Não foi em um dia só, um dia só que ele teve lá, ele em um dia só ele fez a bateria toda de exame. Não é demorando aí 6 meses, um ano para fazer um exame, não. Foi lá, tudo lá rapidinho. E tudo, ó, gratuito, né, pessoal? É, a nossa aqui ainda não tá assim, tá, pessoal? Aqui tá assim para poucos, assim, tá? Para poucos aqui nessa realidade aqui no Brasil ainda não tá assim. Mas é isso, como é que se diz? Tentando melhorar as coisas aí, tá, pessoal? Porque o Brasil é um país grande, muito rico, tá? Poderia ter algo assim como a Alemanha tem, tá, né? Entende, pessoal? Não é querendo desprezar aqui o Brasil, não, pessoal, mas tá? A gente aqui tem algo diferente aqui que acontece, tá? Que não só nesse meio da saúde, mas em outros meios, negócios é bem difícil, tá? Entende? Então esse meu amigo, né? Ele fez todo o exame lá, tal, e graças a Deus ele não tinha nada, né? Porque se acusasse alguma coisa ali, eles iam providenciar até o tratamento para o meu amigo, tá? Então é isso, tá, pessoal? Eu espero que eu expliquei as coisas e agora o que, eu vou ter que enfrentar aí, tá? E isso vai requerer meu tempo, dinheiro, tá? Então até o próprio dinheirinho aí que eu ganho, eu vou ter que investir em alguns exames, algumas coisas, tá, pessoal? Transporte também, porque eu vou ter que sair aí procurando, tá? Então vai requerer tudo isso, tempo e dinheiro, tá? Então se eu não tiver aqui gravando, tá, pessoal? Vocês já sabem, tá? Eu ainda eu não fui ainda não, tá? Só não tô tendo tempo de estar estudando, tá fazendo os vídeos, né? Trazendo aí o conhecimento para vocês, tá? Mas tá aí. Eu tenho vários vídeos aí, tá, pessoal? Com vários conhecimentos, tá? E qualquer coisa, vá deixando perguntas, alguma coisa aí, tá, pessoal? Se eu não tiver gravando vídeo, vá deixando pergunta aí, alguma dúvida, para eu respondendo, tá, pessoal?
Porque se eu não tiver tempo de gravar tal, mas eu estou sempre olhando aí minhas redes sociais, respondendo aí pessoas aí, tá? Espero que eu esteja bem explicado para vocês o contexto que eu vou ter que enfrentar, tá? Espero que vocês estejam orando aí por mim, tá, pessoal? Para que ajude nesse lado, né? De Deus nos abrir caminho, nos ajudar aqui nessa realidade, tá? Mas tá tudo na mão dele, tá, pessoal? E se vocês sentirem, né? Ajudarem aí também, né? Fisicamente, tá aí, tô aberto, tá, pessoal? Meu contato, meu Pix tá tudo aí, tá? Vocês podem me ajudar aí, que eu vou ter que enfrentar essa batalha agora aí, tá? É, para ver, né, pessoal? Porque algo que está interferindo, né? O físico está interferindo na frequência, no meu campo vibracional e afeta o espiritual, tá? Eu quero passar aqui uma vibração, né? Boa, tá? Então isso tem que estar bem física, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu tenho que estar bem, tá? Mas graças a Deus, espiritualmente estou bem, mentalmente, emocionalmente. Agora tem que cuidar do físico, tá, pessoal? Tomar um chá, tá? Para ajudar nessa situação, tá, pessoal? Vai sempre ajudar, que sempre me ajudou. Sempre eu tomei o chá, tá? Mas é isso. Vamos lá, tá? Vamos seguir a nossa jornada aqui, o nosso entendimento, tá, pessoal? Então, a gente acabou o tema, né? O tema do o que é a quebra de ciclo espiritual, né, pessoal? Então a gente terminou aí. E aí a gente vai agora para um novo tema, que é o tema. Cadê, pessoal? Deixa eu ver aqui, pelo amor de Deus. Eu sempre marco aqui tudo, tá? Que é um tema aqui, tá? Que eu falei que é o tema o que é o sentimento espiritual. Então, a gente tem que trabalhar isso aí, tá, pessoal? Esse é um campo que atinge tanto o campo mental como o campo emocional. E também a consciência, o espiritual, tá? Por isso que é o quê? O que é o sentimento espiritual? Qual é o sentimento que tem que estar na gente que é espiritual, pessoal? Qual é? Entende? Então a gente vai avaliar tudo isso aqui nesse estudo, tá? Eu vou dar uma introdução aqui, tá, pessoal? E aí depois vamos ver, né? Se amanhã a gente continua, tal dia, então, porque eu vou ter que, né? Já falei aqui, vou ter que sair para resolver coisas, então não vou ter tempo, tá? Vou estar cuidando do meu veículo aqui, eu tenho que cuidar do meu veículo para eu estar aqui, porque senão algo acontece com o meu veículo, eu vou ter que ir embora. Entende, pessoal? Então eu vou ter que cuidar desse veículo, tá? Aí com os médicos mecanicistas, tá? Para eles fazerem uma avaliação, tá? Ver o que é que se pode fazer, tá? O que é que tem aqui na a medicina aqui dessa realidade, tá, pessoal? Eu espero que alguns médicos, se estiver me ouvindo, algumas pessoas da saúde, não fiquem zangados, tá? Porque eu falei que veio lá do bigodinho, tá? Você vê pelo símbolo da. Você já viu o símbolo da medicina? O símbolo também da psicologia, você já viu também? Então, isso é o quê? Quer dizer que, né, o, o inimigo aí, tá? Ele tá tanto trabalhando o físico como o espiritual, né? O espiritual, a psicologia, o mental, o emocional, tá?
Ele está nessas duas áreas, tá, pessoal? Mas é isso, é o que a gente tem e, e a gente precisa, né? Que eu tenho aqui uma vida aqui física, então eu preciso desse corpo físico, né? E ele bem para eu desempenhar uma boa frequência aqui para vocês, tá? Tá certo, mas a gente vai trabalhar agora o lado do sentimento, o lado etérico, né? O lado do pensamento, da emoção, tá, pessoal? O que é o sentimento espiritual? O que é isso, pessoal? Você sabe? Aí eu coloquei uma pergunta. E por que temos que vibrar nessa conexão da alma? Então, por que, que a gente tem que vibrar nessa. Porque o sentimento é uma conexão da alma. Então, a alma é esse campo etérico, né? Energético, né? Do pensamento e da emoção, que é a conexão com a nossa alma. E por que temos? Porque a alma, ela, o que é que ela estiver vibrando é o que a gente vai estar emanando, pessoal. E às vezes essa alma, a gente está mandando frequências, energia, o qual também ela atrai, a gente atrai com essas frequências que a nossa alma está emanando. Então, por isso que a gente tem que cuidar do sentimento espiritual. Porque o sentimento é essa vibração que está saindo da nossa alma. Agora, a pergunta é: o que é que está saindo da sua alma, tá, pessoal? O que é que você está vibrando? Porque o que você vibra para o ambiente é o que você vai atrair para a sua realidade, pessoal. Tá? É o que você vai atrair. Então, por isso, mesmo que a gente esteja enfrentando um problema, a gente tem que estar numa frequência boa. Eu agora mesmo vou ter que enfrentar essas coisas. Mas meu sentimento, trabalhar, meu sentimento, se Deus permitir que eu esteja aqui. Se não, tá tudo certo também, não tem nada de errado, tá, pessoal? Entende? Então, tem que existir esse sentimento, tá? Na gente que é espiritual. É um sentimento espiritual maior do que as outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que pode ver isso como um lado mal, né? Ah, meu Deus, eu não vou viver mais se tiver algum problema assim, tá? Então, eu não vou viver mais. Então, a gente não pode, tá? Porque a sua alma vai vibrar nessa frequência e é uma frequência baixa. E se você deixar o corpo nessa frequência, talvez você fique no umbral, tá? Talvez não, talvez sim. Isso vai depender muito, tá, pessoal? Então, por isso que o nosso sentimento tem que ser umas coisas mais elevadas, para nossa alma vibrar mais elevado. Entende, pessoal? Então, é o que a gente vai estudar hoje, tá, pessoal? Tomar aqui um chazinho. Tomar um chazinho aqui. Aí ele fala: o que é o sentimento espiritual? Então, vamos ver isso aqui que ele fala. Ele fala: o sentimento espiritual é uma vibração, uma vivência emocional de uma conexão com algo que transcende a nossa alma. Então, essa conexão com a divindade que está no próprio indivíduo. Então, a gente, essa conexão com a alma, o sentimento de algo, é essa conexão com a divindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para trazer esse sentimento além disso aqui, pessoal, tá? Porque se tiver você tiver um resultado, né? A gente, por exemplo, um resultado que não é agradável
dizer, ah, você tem um problema, você tem tal dia aí para viver. E aí, pessoal, será que qual é o sentimento que vai bater em você? Você vai ficar, ai, justo, ai, Senhor, ai, que não sei o quê. Você vai. Entende, pessoal? Então, você tem que dizer, Deus, é um momento que eu vou ou essas enfermidades vai ser passageira na minha vida? Entende? Você tem que estar pronto, pessoal. Então, esse sentimento que tem que brotar dentro. Por quê? Você está vibrando, ele diz que o sentimento é uma vibração, vivência emocional, de uma conexão com algo que transcende a nossa alma, com Deus, né? Com a divindade que está na própria pessoa, no próprio indivíduo. Então, essa divindade, essa conexão está na gente. Para você não sair procurando aí, tá? Sair procurando Deus aí, tá? Como as religiões enganaram aí as pessoas, né? Fizeram elas totalmente saírem procurando aí desesperada por Deus, tá? Principalmente quando as pessoas têm problema, né? Elas sempre saíam procurando e às vezes esses problemas chegava lá, você era enganada, tá, pessoal? Por muitos desses religiosos aí que não tem conexão com a verdade, com a divindade, tá? E aí está enganando a maioria das pessoas, tá, pessoal? Isso aconteceu porque vocês vão para esses grupos religiosos porque vocês têm problema. Problema físico, emocional, mental, espiritual. Aí vocês procuram esse lugar. Talvez o problema aumente, você tenha dificuldade, né? E é isso, entende? Então, para você não sair procurando, ele está em você, essa divindade, essa frequência. Então, é uma conexão, é só você achar a conexão, tá? Então, o sentimento que você vai vibrar vai fazer com que você entre com a conexão com essa divindade. Tá, pessoal? Então, o que mais que ele fala? Ele fala, esse sentimento espiritual transcende as emoções puramente física ou instintiva, manifestando-se através de um estado de paz profundo, compaixão, amor incondicional, gratidão e forte sentimento de propósito. Então, você vê que é um sentimento, tá, pessoal? Que esse sentimento tem que estar com a gente, que é espiritual, tá, pessoal? Porque às vezes é nesses momentos difíceis, tá? Eu agora vou ter que passar aí por essa luta aí, tá? Esse momento difícil, tá? Vai requer tempo meu, tempo e dinheiro, tá? Mas é isso, a gente vai ter que enfrentar. Então, ele está dizendo que o sentimento espiritual transcende a emoção puramente física. Então, aquela emoção instintiva. Então, o sentimento que tem que estar, a gente que é espiritual, tem que transcender essas emoções instintivas, físicas. Manifestando através, então, vai se manifestar através de um estado de paz, você vai ficar tranquilo, profunda, né? Compaixão. Então, ó, você vê que a vibração bastante elevada, né, pessoal? O sentimento que tem que estar com aqueles que são espirituais. Compaixão, amor incondicional, tá? Então, amor que não depende da condição se a outra pessoa ama você ou não. Gratidão, então veja, são frequências, tá, pessoal? Esse sentimento espiritual é uma vibração, é frequência muito
elevada. É por isso que eu coloquei a pergunta. E por que que temos que vibrar nessa conexão da... Por que que a gente tem que vibrar, pessoal? Porque é uma vibração elevada e esses sentimentos têm que estar com a gente. Porque você sabe, né? Pensamento, sentimento, palavra, comportamento são frequência e energia. Então a gente está falando de uma energia que, para cada sentimento que a gente sente, essa energia é dado um nome. Por exemplo, estado de paz profunda. É uma vibração que você está alinhado. Compaixão pela outra pessoa, então, é uma energia. Amor incondicional é também uma vibração, é uma energia. Gratidão é uma energia. E um forte sentimento de propósito. Então, tem que estar naquele que é espiritual, um forte sentimento de ele estar aqui em um propósito. Eu estou aqui por um propósito. Quando chegar a minha hora, Deus vai dizer, tá bom, você já cumpriu o seu propósito. E aí, pessoal, você vai ficar zangado? Você vai ficar zangado com Deus? Vai ter um sentimento de... Entende, pessoal? A gente tem que entender as coisas, tá? Mais profunda, além desse mundo físico. Por isso que não apegue nada a esse mundo físico. Vamos trabalhando a gente que é espiritual. Vamos trabalhando esse lado. Tá, pessoal? Eu estou aqui ensinando isso para a gente ir para o espiritual. Tá? Por isso que, como é que se diz? A gente não pode ficar atrelado. A gente usa as coisas, tá? Então, quando eu estiver aqui, eu estou usando, tá? Usando o celular, estou usando aqui o ventilador, estou usando aqui o tablet, escrevendo aqui, estou usando muitas coisas, tá? Entende? Mas eu não posso ficar apegado, porque em qualquer momento eu posso sair daqui. Então, esse sentimento tem que estar com a gente, tá, pessoal? É um sentimento de propósito, que você está aqui por um propósito. Então, eu só estou vivo por causa do propósito. Depois que acabou o meu propósito, eu vou me embora, tá? E, e é isso que as pessoas que é espiritual têm que entender. Porque até hoje, tá, pessoal? Até os espirituais é difícil de lidar com a partida das pessoas, tá? Até ele mesmo partindo é difícil ele lidar com isso. Mas é isso, pessoal. É o sentimento que tem que estar, essas frequências evoluídas na gente, tá? Ah, o que mais, pessoal? E quais são as dimensões de sentimentos espirituais que as pessoas podem sentir? Então, quais são essas dimensões espirituais que as pessoas podem sentir, pessoal? Ele fala, primeiro, transcendência. O que é isso, pessoal? Que sentimento é esse que tem que estar na gente? Transcendência. O que é isso? Transcender, né? Algo. Então, vamos ver o que ele fala. Ele fala, é quando a pessoa sente a sensação de fazer parte do universo interligado, que traz clareza sobre o propósito de vida e o seu papel no mundo. Então, essa transcendência é quando você tem clareza, você despertou, tem entendimento de que você está aqui pelo um propósito. Você quem? A pergunta é a sua consciência. Essa é a sua verdadeira essência, tá? Então, a sua consciência está aqui pelo um propósito. Então, está usando um corpo físico, que é uma matéria que pode deteriorar, pode acontecer alguma coisa com a matéria. Você tem que entender isso. Entende que qualquer momento pode acontecer uma coisa e você deixar a matéria, deixar o mundo físico.
Você tem que entender isso, tá, pessoal? Faz parte do jogo, do processo que a gente, então, você tem que ter essa transcendência, é um sentimento, tá? É uma dimensão do sentimento espiritual que você transcende esse mundo físico. Então, que você tem clareza sobre o seu propósito aqui, sobre o seu propósito de vida e sobre o papel que você está fazendo aqui no mundo. Você tem clareza sobre isso. Então, esse sentimento tem que estar naqueles que são espirituais, principalmente vocês aqui, tá, pessoal? Veja que não é fácil, tá, pessoal? Então a gente tem que ter essa compreensão que a gente é um espírito, é uma consciência que está usando o corpo, está aqui nesse mundo físico porque a gente tem um propósito e a qualquer momento a gente pode sair daqui. Então, esse sentimento é um sentimento, quando você tem esse sentimento, é um sentimento de transcendência. Você está transcendendo essas coisas. E que você faz parte do universo. Você está conectado aqui, mas também está com o mundo espiritual, com Deus. Você tem essa clareza, tá, pessoal? Então é isso que precisa estar esse sentimento de transcendência em você. Aí ele diz: e qual são a outra dimensão espiritual que a pessoa pode sentir? Plenitude e paz. Então, tem que ter, né, pessoal? A gente que é espiritual, por isso quando o desperto, a maioria que despertou, ele começa a sentir uma plenitude, uma paz, tá? Inexplicável. Já teve gente aqui do meu canal que sentiu isso aí, tá? Então, porque ele passou para outra frequência. Então, é um sentimento, uma frequência que a gente vai sentir daqueles que transcenderam, daqueles que é espiritual. Porque os que não despertaram, ele não consegue sentir a paz, pessoal. Ele disse: nossa, como é que essas pessoas ficam tão calmas assim? O mundo está se acabando aí e eles estão tão aí na dele. Entende? Ele não entende a maneira que a gente tá, pessoal? Mas é isso. Então, plenitude e paz. Ele fala, é quando a pessoa sente uma sensação de um estado de serenidade interna e confiança em Deus. Então, é aquela onde ele confia em Deus, ele tem a serenidade dele, ele está na paz. Não, está tudo tranquilo, está tudo certo. Então, nada vai tirar a paz dele, o equilíbrio dele. Então, esse sentimento tem que estar, a gente tem que estar vibrando aí também. Entende? Porque isso nos ajuda, tá, pessoal? A, a caminhar aqui. Então, a confiança em Deus que não depende de circunstância material ou externa. Então, não depende. Então, de acordo com que você tenha paz, você pode estar passando aí por um furacão aí, né? E olha, tem furacão e terremoto acontecendo aí. Então, olha aí, pessoal, essas pessoas. Espero que o sentimento de fé, de esperança, seja passado para essas pessoas que estão nesse sofrimento aí, principalmente lá na Venezuela, né? Em vários lugares aí teve problema aí, tá, pessoal? E esse sentimento tem que estar, porque senão a gente para a caminhada. A gente perde tudo, o terremoto derrubou tudo, a gente fica sem trabalho, o nosso país, o nosso estado fica sem negócio. E aí, pessoal? A gente vai parar? Entende? Por isso que tem que ter um sentimento espiritual, que é além, né, da circunstância material externa que a gente vê. A coisa pode estar feia. A coisa pode estar feia aqui.
Mas a gente tem que continuar, tá, pessoal? E não tem o que fazer. Entende, pessoal? Então, essa confiança em Deus não depende da circunstância material. De que eu esteja bem, de que eu esteja, né? Entende? Então, é isso, tá, pessoal? Aí, qual é a outra dimensão de sentimento espiritual que a gente tem que sentir, pessoal? Conexão com o universo, né? O que é isso, pessoal? O que é isso, você ter esse sentimento de conexão? Ele fala sentimento de união e empatia profunda com a natureza, com o próximo, com a inteligência superior, como a divindade, então, o Pai, o Filho, o Espírito, ou Deus ou a energia universal. Então você tem que ter essa clareza, esse sentimento de que você está conectado a Deus, pessoal. Entende? E vem com esse despertar da consciência, essa clareza, tá? Entende, pessoal? Vem com essa clareza aí, essa espiritualidade, tá? Que você está conectado à sua espiritualidade. Então, esse é o sentimento de conexão universal. É uma conexão de que a gente está conectado com Deus, pessoal. Se a gente está conectado com Deus, a gente está conectado com tudo. A gente já tem tudo, pessoal. Tá? É a melhor coisa que a gente ganhou, um presente, é que está conectado com Deus, porque a gente tem vida eterna. A gente tem tudo. Entende? Então tem que estar esse sentimento em você, no seu íntimo, na sua consciência, tá, pessoal? Para que você caminhe, pessoal. Porque se você ficar olhando a circunstância, você viu que eu falei aqui do sistema como está funcionando, da saúde, dos médicos, né? Você viu que não é coisa boa, tá, pessoal? Poderia ter uma coisa melhor? Poderia, mas você sabe que o inimigo está trabalhando nessas áreas aí, pessoal. Então, sempre para fingir o corpo físico da pessoa, né? Doença, né? Sempre colocando remédio e a pessoa ficando mais viciada ainda. Então, isso tudo vai interferindo no campo vibracional da pessoa. Então, eles estão usando, tá, pessoal, esse meio para isso mesmo, para interferir na nossa frequência, tá, pessoal? E a gente tá, porque a gente tem que sobreviver aqui, então é o meio aonde a gente vai procurar o recurso para manter a saúde física aqui. E às vezes é um paliativo, tá? Às vezes nem vai ser a solução do seu problema físico. É um paliativo para ver se você consegue ir vivendo mais um pouco aqui dessa realidade. Então, vai ser a base de remédio, então, sabe? Então, é o que eu tenho problemas de pressão alta e diabética, então, é um paliativo. Então, fico tomando remédio para controlar uma coisa, um paliativo. Então, não é uma solução. Tá, pessoal? Mas é isso, tá? É o que a gente tem nessa realidade. Então, a gente não pode olhar para essas realidades. Sempre existiu isso. Então, você viu que eu contei desde pequeno aqui, que eu tive dificuldade de ser atendido no médico, mas minha mãe conseguiu me internar. Então, não é de agora isso, tá, pessoal? É um sistema que já vem há muito tempo, tá? Aqui no Brasil, né?
Porque você vê, eu contei a história do meu amigo que fora do Brasil, a medicina lá tá bem evoluída, tá? O atendimento lá é rápido e a situação para que preserve a vida. Então, ele está usando essas coisas para que preserve a vida. Para que a vida seja preservada, ele prolongue um pouco a vida física do homem, tá, pessoal? Mas aqui no Brasil tem uma dificuldade para gente em relação a isso, tá? Não sei se vai melhorar, espero que melhore, tá, pessoal? Mas é isso que a gente tem que enfrentar, tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou ter que tomar um remédio ali, tá? Então vamos parar aqui. Eu vou marcar aqui. É uma introduçãozinha, tá, pessoal? A gente vai continuar assim devagarzinho, tá? Vou marcar aqui segunda parte, né? A gente vai continuar já 50, nem tanto é 60 minutos aí, tá? Então vamos parar aqui que eu vou tomar um remedinho ali e tal. E me descansar mais um pouco aí, tá, pessoal? Para ir me recuperando aí, tá? E, e enfrentar essa batalha aí, tá? De fazer exame, de tá, para o médico avaliar aí, tá? Tá bom, pessoal? Tudo está no controle de Deus. Uma coisa é, se tudo está cooperando para o bem daquele que ama a Deus, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, segunda parte eu marquei aqui. Eu quero agradecer a vocês aí novos, tá? Eu vi aí que vocês me deram audiência aí nos outros vídeos, tá? Eu não gravei vídeo novo aí, vocês assistiram os outros vídeos, eu vi que teve bastante visualização. Obrigado aí, tá, pessoal? Vocês novos também que se inscreveram aí no meu canal. Espero que vocês continuem aí, tá? Vá maratonando aí em alguns vídeos. Qualquer, qualquer pergunta, coloque aí, tá? Que eu vou, mesmo se eu não gravar vídeo, tá? Eu posso responder as suas perguntas. Tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? A Deus, a espiritualidade, por ele estar ainda mantendo vida a gente aqui, tá? Agradecer a ele por nos ajudar, por nos dar força, vida, proteção, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!